Bom, eu passo a palavra agora ao Flávio Comim, que é o penúltimo. Bom, bom dia a todos, muito obrigado pelo convite, Nassif, prazer estar com vocês. Bom, eu começo me desculpando porque vou trazer um certo pessimismo para essa discussão. Talvez seja característico dos gaúchos, quem sabe, nessa visão um pouco pessimista, não discordando das grandes linhas que foram colocadas aqui desde o início. Mas eu queria dizer que eu acho que nos 80 e nos 90 nós não estávamos, apesar de todo o período inflacionário, e eu ainda guardo memória pessoal disso, do que significava nos detalhes viver num ambiente de alta inflação, eu acho que nós tivemos importantes avanços sociais que não foram reconhecidos. E eu acho que hoje, e essa é a primeira provocação que eu faço, inúmeras outras eu vou fazer para vocês, acho que talvez a gente não esteja tão bem quanto a gente acha que a gente está. Talvez a situação seja a situação de que aquele copo está meio cheio ou meio vazio, que as pessoas possam escolher, olhar e falar sobre aquele copo de acordo com as suas expectativas. Eu sou daquelas pessoas que acham que não existe ninguém que pode estar ligeiramente grávido. Ou você está ou você não está. E quando nós falamos de direitos humanos, eu sou muito chato nisso. Ou você realiza os direitos humanos ou não realiza. Não existe direitos humanos realizados pela metade. Então esse é o ponto de partida. Eu coloquei algumas palavras-chave ali, e toda a ideia de crescimento de classes sociais, eu vou lhe pedir para você ir passando, por favor, eu vou interpretar do ponto de vista da redução da pobreza e mais especificamente sobre a discussão contemporânea de pobreza extrema que está dentro do Brasil Sem Miséria. O Brasil Sem Miséria tem grandes méritos e talvez o principal mérito é esse resgate do papel do Estado enquanto um provedor de direitos. Parece que algumas discussões são triviais, mas não são. Comida é mercadoria ou é direito? Água é mercadoria ou é direito? Educação é mercadoria ou é direito? E já foi dito aqui, isso vem da nossa Constituição de 1988. A institucionalização do Estado brasileiro foi a grande mudança no desenvolvimento nessa última década no Brasil. Eu fiz um estudo alguns anos atrás, a pedido da coordenação da ONU no país, sobre como a ONU deveria operar num país agora chamado de renda média. E descobri, ao conversar com várias pessoas de todos os ministérios e de várias agências da ONU, que a gente não consegue entender mais o Brasil pela renda. O Brasil mudou, e o Brasil é um país emergente hoje, porque o Brasil tem um Estado que opera como nunca operou antes. De uma maneira muito mais profissional, de uma maneira muito mais articulada, de uma maneira muito mais consciente, eu diria, e baseado em princípios legais, ou seja, é institucionalizado, não é apenas que está agindo, são coisas que fazem parte não apenas de governos, mas do Estado brasileiro, como nunca atingiu antes. E acho que o Brasil Sem Miséria, de alguma maneira, reflete esse momento. Acho que também se resgata um princípio muito importante, que é um princípio de justiça social. Vocês já devem estar imaginando, ele está elogiando que ele vai criticar depois, é isso mesmo. Mas vou dar os elogios, né? Vou falar do que eu acho que tem de bom. E uma coisa que tem de bom é que resgata esse princípio rawlsiano, digamos assim, de olhar para os mais pobres entre os pobres na sociedade. Pode parecer uma coisa trivial que a gente está falando disso aqui hoje, mas discutir a pobreza enquanto objeto político é um grande avanço social para o país. Discutir a pobreza entre os mais pobres é um avanço ainda maior. Então eu vejo isso e acho que se traduz em alguns mecanismos como um mecanismo de busca ativa. Nós passamos muito rapidamente por essa ideia de busca ativa que foi citada hoje, mas a busca ativa é fundamental ao Estado dizendo: você, cidadão, você tem direitos. E esses direitos têm que ser honrados. Então não é alguma coisa trivial. Eu diria que esses três elementos são os três elementos principais que vêm, de alguma maneira, da Constituição. Repito, a questão do Estado enquanto um provedor de direitos
para a sociedade, a ideia de que nós passamos por um processo de institucionalização do desenvolvimento bastante forte e que isso de alguma maneira está refletida numa nova atuação do Estado, esse respeito a um princípio rawlsiano de justiça, olhando para os mais pobres entre os pobres na sociedade, o princípio de busca ativa. Mas tendo dito isso, eu queria voltar àquele primeiro ponto que eu disse, que talvez tudo que a gente tenha celebrado nessa nova fase do nosso país, talvez seja um exagero ao olhar para aquele copo metade cheio, metade vazio. Primeiro, porque o Brasil não participou do boom econômico que a Europa, que hoje sofre as consequências do final dessa crise, participou. O Brasil não teve um crescimento econômico muito elevado, o Brasil não teve, durante os períodos que antecederam a crise, muito pelo contrário, tem quedas de renda per capita, quando a gente está na metade da década de 2000. Nós vemos que o Brasil não engatou financeiramente também na Europa, e claro, não teve a valorização dos ativos que a Europa teve. Por consequência, não teve que fazer esse ajuste que as economias europeias tiveram que fazer, não teve que jogar dinheiro nos bancos brasileiros, como os europeus tiveram que fazer, e que dá origem aos cortes sociais, e que está sendo horrível para as populações, principalmente os mais vulneráveis desse país. Mas isso significa que, colocando isso junto com a explosão da Índia e da China, se abriram novos mercados brasileiros. E apesar da apreciação da moeda, os preços das commodities subiram tanto que o agronegócio brasileiro conseguiu ser um grande produtor de divisas, e é um grande produtor de divisas. Eu acho que apenas nesse ano alguma coisa como 49, 50 bilhões apenas de excedente do agronegócio para a balança comercial brasileira, realmente algo espetacular. Então o Brasil diversificou o seu mecanismo de trade, de exportações, e se tornou menos vulnerável, tanto em termos físicos quanto em termos financeiros. É claro que o Brasil adotou políticas procíclicas que foram, no entendimento de muita gente, no meu entendimento também, políticas que se provaram corretas, como a redução do IPI, alguns outros incentivos fiscais, e teve todo um conjunto de políticas continuadas, ou seja, as políticas não foram suspensas, políticas fiscais, políticas principalmente com os mais pobres, de valorização do salário mínimo, isso já foi dito aqui, que ajudaram a fazer esse mix. Eu não retiro o mérito do Brasil, mas eu quero dizer que a vitória brasileira, o que se fala hoje desses avanços sociais no meio de uma crise internacional, o Brasil não teve o benefício do período de boom e por consequência, não teve o preço a pagar agora, então ficou mais fácil fazer. E por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque quando eu olho para o Brasil sem miséria hoje, eu acho que tem vários pontos que a gente precisa ser crítico. Não é que a gente não goste da ideia, pelo contrário, eu já mencionei para vocês que eu gosto da ideia, que eu acho importante esse tipo de programa, mas eu acho que esse programa precisa passar por uma discussão crítica mais ampla da sociedade. Nos seguintes pontos. Primeiro, na maior parte dos documentos escritos pelo IPEA, existe uma visão de curto prazo sobre a pobreza extrema. O mundo começa agora, o mundo termina em 2014. Isso primeiro pode passar uma sensação péssima, e eu falo isso com uma isenção partidária que eu tenho, sempre tive. Não sei se é uma coisa boa ou se é uma coisa ruim, aí é uma outra história, mas que pode ser entendido por muitos apenas como uma questão eleitoral. Vamos fazer um programa para 2014, ter um trunfo eleitoral. Eu não vejo problema nisso. Em princípio, veja, eu não vejo problema que o governante queira dizer que durante o seu período ele ou ela realizou uma coisa importante. Isso está ótimo. O problema é a nossa visão terminar em 2014 por um problema que eu quero sugerir a vocês, é um problema muito mais sério e muito mais grave, porque não existe direito pela metade. E eu acho que a gente ficando só em 2014, eu vou justificar por quê, nós ficamos com esse direito pela metade. Como consequência, o que acontece? Posso lhe pedir o próximo slide, por favor? Como consequência, nós temos um raciocínio que eu chamo do raciocínio
só quero saber do que pode dar certo, que é o seguinte: o governo fez as contas. Vamos ter uma linha de pobreza extrema que é baixa o suficiente para que não custe muito e que para a gente possa dizer que o objetivo foi realizado até o final. Se nós trabalharmos com a linha, que era a linha lá da origem em 2013 do Cadastro Único, chegando a uma linha por volta de 138, 140 reais, nós quintuplicamos o gasto necessário para você implementar o Brasil Sem Miséria. Mas, ora, os 70 reais foram 50 reais de 2003 aplicados no INPC e que viram 70 reais. A justificativa para isso é uma justificativa de que os 70 reais de agora são aproximadamente $1,25 a pobreza monetária utilizada pelas Nações Unidas. Muito mais apropriada para a África e Ásia do que para as condições de América Latina. É sabido que para condições de América Latina é por volta de $2, ou seja, um consenso feito pelo pessoal do Banco Mundial, que tem uma linha mais alta do que a gente. Parte da questão é que pode ser interpretado como a retirada de ganhos do salário mínimo para essas pessoas. Parte do problema pode ser de que você chegue com 70 reais porque custa muito mais caro. Mas a gente não deveria estar. Eu não estou condenando que o governante faça coisas que sejam execuíveis. É importante ter planos que sejam execuíveis. Mas nós não deveríamos estar, não deveríamos estar tratando de algumas questões tão sérias como questões de curto prazo e questões que dependem de uma conveniência. Porque nós estamos falando de 0,45 do PIB a 3% do PIB, é disso que nós estamos falando. Nós não estamos falando de 20% do PIB ou de quantidades que sejam absurdas. Então, cabe notar aqui que essa linha, ela tem que representar alguma coisa. 70 reais tem que representar alguma coisa. Mas atualmente o conceito é o conceito de pobreza como político-administrativo. Eu repito a ideia do só quero saber do que pode dar certo. Ou seja, pobreza extrema deveria ser sobre o quê? E essa pergunta que eu faço. Posso lhe pedir, por favor, para a gente rodar mais esse, por favor. E eu deixei esse gráfico extremamente abstrato, porque ele representa, na realidade, uma coisa que é abstrata, que é o hiato médio da renda. E o hiato médio da renda nos diz o seguinte: a quantidade de dinheiro média que é necessário para levar todas aquelas pessoas para a linha da pobreza, nesse caso para a linha da extrema pobreza. O que significa? Ele está mostrando de 1995 a 2009, não tem número nenhum ali, mas vocês podem ver que ele nesses últimos anos, apesar de uma instabilidade, ele aumentou e ficou num patamar mais alto. Isso significa que nós fomos capazes de tirar os mais pobres entre os pobres da pobreza, mas não os menos pobres da pobreza. Como é que se faz para se dar uma concretude a isso? Por favor. Nós temos que necessariamente, e as tabelas não estão aparecendo bem, então esqueçam a tabela, eu vou falar os números, na minha opinião, relacionar a questão do combate à pobreza extrema ao que deu origem a toda essa discussão no Brasil, que foi o movimento pelo Fome e Cidadania, que deu origem ao Fome Zero. A questão da fome, a questão da insegurança alimentar. Hoje nós temos que 30% da população brasileira tem algum tipo de insegurança alimentar. E se nós colocarmos a insegurança moderada e a insegurança mais grave, nós temos que 11,5% da população brasileira, e não os 8,5% do nosso Brasil Sem Miséria. A maneira de você pensar sobre a produção de alimentos, sobre a comercialização, a maneira de você pensar sobre essa divisão urbano-rural, ela depende muito disso. Depende de que medida nós estamos utilizando. Eu até agora sugeri para vocês que, apesar dos méritos que o programa Brasil Sem Miséria tem, e tem méritos importantes, tem méritos que são paradigmáticos em termos de desenvolvimento humano do nosso país, ele tem várias limitações. E limitações que eu gostaria de sugerir para vocês, elas precisam ser discutidas. Por quê? Porque muito possivelmente nós não vamos conseguir quebrar a pobreza extrema em menos de uma geração. Olha que pessimismo da minha parte. Parcialmente porque existem trajetórias de tendência temporal da pobreza.
E eu dou um exemplo. A mãe que não tem o ácido fólico na gravidez, ela compromete o sistema neurológico das crianças que já ingressam num período escolar com deficiências de aprendizagem e por aí vai, pelo mercado de trabalho afora. Teve, eu entendo, aqui um encontro em São Paulo há poucos dias, que contou com a presença do professor James Heckman, prêmio Nobel da Universidade de Chicago. E os trabalhos do professor Heckman ilustram exatamente isso, o grau de dependência intertemporal da pobreza, intergeneracional muitos da pobreza. Se nós não levarmos em conta que nós precisamos de uma trajetória maior, de um sequenciamento, de uma transformação das políticas de governo em políticas de Estado, para que a gente possa falar num horizonte maior de tempo, na redução da pobreza e criação de oportunidades iguais para todos, que é isso que a gente deveria ter. Não é o direito pela metade, é o direito inteiro. Nós perdemos uma oportunidade que eu diria talvez seja única. Talvez daqui a 4 anos a gente esteja num outro momento de debate, em que o programa já se materializou em termos dos seus resultados, e sempre é mais difícil você remediar do que você começar corretamente. Parece que algumas coisas são boas, mas às vezes nós fazemos muito rapidamente em termos de política social e fazemos sem planejamento. Eu vejo com grande sexismo o esforço brasileiro que foi feito para levar todas as crianças para a escola. Porque hoje a realidade das escolas é uma realidade muito disfuncional. Deixa eu lhe pedir, por favor, mas a gente está quase chegando já no final. Vamos passar isso, eu ia focalizar mais a questão rural. A estatística é de que 12 mil professores faltam no estado de São Paulo por dia. O número que eu conheço. 12 mil professores faltam em São Paulo por dia, se declarando doentes dentro do que a legislação permite. Os economistas, e os economistas tradicionais, culpam os professores, falam de problemas de informação assimétrica entre o policy maker e o provedor, falam em dar incentivos. Mas eu acho que não é isso. Eu acho que de alguma maneira o professor que se declara doente, ele está doente. E ele está doente porque ele tem 2, 3 empregos, ele está doente porque ele está cansado, porque ele não tem incentivo, porque a questão da qualidade da educação é uma questão mais falada do que implementada, digamos, no nosso país. E é somente a questão da qualidade da educação, a meu ver, que pode fazer com que as pessoas saiam da pobreza. A linha de R$70, ela é um princípio. E como princípio ela está ótima. Como entendimento de sociedade, ela é excelente. Mas nós estamos na metade do caminho. Vocês devem ter visto, possivelmente, a pesquisa ABC, que foi feita com Todos pela Educação, INEP e tantos outros, que mostrou que tem uma divisão público-privado nas escolas brasileiras dramática. Nós pegamos no norte e nordeste do país crianças no 3º ano do ensino primário, e nós aplicamos uma prova de matemática para essas crianças que são coisas, são continhas, para ir no mercado, coisas muito práticas. E o que se viu é que apenas 20% das respostas dessas crianças, por volta de 20, 26% do norte e nordeste das crianças acertaram dentro das escolas públicas. Você passa para as escolas privadas do sul e do sudeste no 3º ano, gente, no 3º ano. E isso significa que elas acertaram 80, 86% no sudeste e no sul, respectivamente. Isso quer dizer o quê? Que nós não podemos tomar a política social como algo que vai ser integrado naturalmente com a política educacional se ela não tiver um nível de aproximação maior. Não se pode esperar que a política educacional, que é uma política que, na minha opinião, ela andou também, mas ela parou na metade do caminho. Por que ela parou na metade do caminho? Quando me disserem que eu tenho 0 minutos, eu vou falar por quê ela parou na metade do caminho, assim eu concluo. Mas eu queria mencionar que hoje já existe um reconhecimento muito maior da importância dos elementos não cognitivos no desenvolvimento dos elementos cognitivos. A nossa educação, em várias escolas, ela está instrumentalizada. E veja, eu acredito que muitas vezes, como se diz, o caminho para o inferno está pavimentado com boas intenções.
É um direito das crianças aprender matemática, aprender a ler, aprender a escrever. Então vamos colocar todas as fichas nisso? Não! Isso é errado. A escola, ela não pode ser mecânica, passiva, repetitiva. Nós temos taxas de distorção, seriedade no país que são sérias. Aos 9 anos, 16% das nossas crianças já não estão na série que deveriam estar. E quando chega aos 16 anos, 40% dos jovens já não está na série que deveria estar para a idade que ele tem. Isso faz com que a esperança de vida escolar brasileira, que é usada dentro do IDH, ela tenha caído nesses últimos anos. Ela está num patamar bom ainda, 13,8, mas ela já foi 14,5 anos. Quando a criança entra na escola, quantos anos ela vai sobreviver dentro da escola? E isso porque a escola dos pobres é pensada diferentemente da escola dos ricos. A escola dos ricos é uma escola cheia de coisas divertidas para fazer, cheia de atividades, com vivências pensadas. A escola dos pobres é aquela escola repetitiva, que tem que aprender, quase como se quisesse apertar um botão e o mercado de trabalho produzir aquele capital humano. Essa visão empobrecida da educação talvez seja o nosso maior problema de hoje. E se um programa como o Brasil Sem Miséria não tocar o fato de que não existe, não é apenas o problema que existem 400 mil crianças e jovens que estão fora da escola hoje no Brasil, estão em áreas muito remotas, áreas muito difíceis, e possivelmente, eu acredito, sendo otimista, que o braço do Estado vai chegar nessas pessoas. Mas a questão não é chegar ou não chegar, a questão é como chegar. A questão é chegar com que proposta. A questão é como pensar uma escola para que a redução da pobreza seja vista como uma... A gente não vai conseguir, talvez tão cedo, ser um país igual, mas pelo menos ser um país menos desigual do que nós somos hoje. E para concluir, eu queria, não foi necessário chegar nos 0 minutos, eu queria mencionar que os dados que devem ser divulgados, eu não posso falar sobre eles agora, mas os dados que vão ser divulgados amanhã do IDH, mas eu posso comentar qualitativamente algumas coisas, eles nos dão uma tendência de desaceleração, e já é uma tendência que vem se repetindo ano a ano, de desaceleração do IDH brasileiro. Essa desaceleração do IDH, o que quer dizer? A gente está crescendo, mas a gente vai crescendo a taxas decrescentes. E isso é uma tendência de longo prazo. Onde é que empaca? Empaca na educação e na saúde. A renda vem crescendo razoavelmente bem todos os anos. Nós passamos pelo período de crise, a dinâmica do mercado interno, que explica muito mais, complementando a discussão anterior, explica muito mais a redução da pobreza no país do que o próprio Bolsa Família, em algumas estimativas econométricas feitas, ou seja, de pleno acordo com o que o senhor disse. Ela seguramente ajudou essa dinâmica de mercado interno, as exportações de commodities brasileiras, também várias fontes importantes, mas nós não conseguimos avançar muito na saúde e na educação, e principalmente na educação. O desafio que se coloca nesse momento é o desafio de pensar a história toda. Eu lembro de uma conferência, eu acho que há uns 2 meses atrás, que eu levei um puxão de orelha do Ariano Suassuna. Nós estávamos numa mesma mesa e ele me falou uma coisa que, assim, a ficha caiu, e acho que hoje é um pouco um reflexo dessa discussão que nós tivemos. Você não pode sonhar o sonho pela metade, é o seu sonho, você tem que sonhar o sonho inteiro. E eu acho que o programa Brasil Sem Miséria, ele dá um passo na direção certa, mas ele limita esse plano, esse sonho de país. Um sonho que é muito concreto, um sonho que passa por repensar a escola, por falar em pedagogia, por falar em como a dinâmica entre os alunos pode ser diferente. E essa dinâmica existe. Então, assim, fica aqui o meu agradecimento por participar dessa discussão. Fica aqui as minhas desculpas também por ser um pouco pessimista em vários de alguns pontos que eu levantei. Eu acho que se nós não, repetindo as palavras do Suassuna, se nós não sonharmos o sonho inteiro, se nós não colocarmos demandas mais altas agora para que um plano não somente de erradicação de miséria, numa linha muito baixa, diga-se de passagem, que não corresponde à origem lá no cadastro único, de 1/4 do salário mínimo, mas que foi reduzida talvez por algumas conveniências do que é factível no momento,
Se nós não colocarmos esse plano inteiro, pode ser que daqui a 5 anos a gente esteja discutindo o que não deu certo, o que seria uma lástima muito grande. Obrigado pela atenção de vocês. Muito bom. 2 observações só. Aquele negócio das responsabilidades e atribuições. Meu entendimento é que o Brasil Sem Miséria é uma articulação de um conjunto de ações de diversas áreas. Então, essa questão da educação, acho que é um dos pontos de desafio do Ministério da Educação. Eu tenho a impressão que com a inclusão digital, com a internet chegando aí, você muda essa dinâmica de viver o sonho aí, eu acho que vai ficar muito presente, porque você sai da mesmice aí do ensino convencional. Bom tema para se discutir. Então, a questão é para o Flávio Comin, né? Eu sou o Guilherme, sou estudante da USP, né? Faculdade de Direito de São Francisco. E lá a gente está com uma questão de discutir a reforma da grade, né? Uma grade que foi imposta, né? Pelo atual reitor da Universidade de São Paulo, João Grandino Roda, à época em que ele era diretor da faculdade. E o senhor disse muito sobre, não só que o principal problema não é só levar a educação, né? E sim a qualidade com que essa educação será fornecida, né? Tendo em vista os dados recentes que sairão amanhã, né? Do IDH brasileiro. Então, isso envolve toda uma crítica, né? Uma teoria crítica de como o projeto pedagógico será feito, né? Uma discussão sobre o projeto pedagógico. Quais são os desafios desse projeto pedagógico não cair no mimetismo teórico também, né? Deturpar, né, todo o projeto pedagógico e, com isso, impedir a redução da desigualdade efetivamente, né? Não colocar o direito apenas pela metade, mas o direito total, né? Não, perfeito. Eu sempre pergunto para os meus alunos como são as entrevistas que eles fazem para conseguir emprego, né? Para se tornar um trainee, as seleções de trainees. E aparecem as coisas mais divertidas possíveis, e você poderia dizer até bobas possíveis, mas que tentam captar algumas habilidades das pessoas que são habilidades normalmente intangíveis. Você quer saber se as pessoas são capazes de expressar logicamente ideias, você quer saber se as pessoas podem trabalhar em equipe. Algumas empresas têm até indicadores que mostram se você é mais humano ou menos humano, querem saber dos seus valores. Toda essa discussão diz o seguinte, que no mundo de complexidade hoje você está formando seres humanos. Você não está formando simplesmente peças dentro de um sistema. Essa visão do sistema educacional, uma visão que nós trabalhamos muito no relatório de desenvolvimento humano brasileiro, que eu coordenei nesses 2 últimos anos. Nós terminamos o relatório para o PNUD, que tratava, depois de uma consulta que nós fizemos a 500 mil de pessoas no país, nós chegamos à questão da educação e da violência. E a ideia é que, sem você pensar a família e sem você pensar como os valores das pessoas são formados, você não vê aspirações, motivações, determinação, você não vê isso. Você precisa disso. Então, o que acontece? Hoje, existe uma educação formada, um projeto pedagógico formado nas melhores escolas. Quando eu falo escolas, eu não me refiro apenas ao sistema universitário, que na maior parte do Brasil, o de excelência é público, apesar de algumas exceções, boas exceções, na parte do ensino privado, mas eu me refiro a essa divisão que existe dentro de um projeto educacional. Agora, esse projeto educacional é um projeto que depende mais de você pensar vivências positivas, porque na realidade o ensino ele surge mais de vivências positivas, criar essas vivências positivas e integrar a família. Nós sabemos que hoje, várias estimativas feitas sinalizam que o efeito família ele é superior ao efeito escola na explicação do desempenho, né, das crianças e dos jovens. O que isso significa? Que você tem que educar os pais também. Você tem que, para começar, discutir novas noções. Pode parecer uma coisa do outro mundo que eu vou dizer agora, mas você tem que discutir novas noções de masculinidade. O que é coisa de homem e o que não é coisa de homem. Não é coisa de homem ficar fazendo dever com criança. Isso não é coisa de homem. Coisa de homem é olhar futebol, bater na mulher. É coisa de homem. Nós temos problemas de disfuncionalidade nas famílias, e eu estou pensando no ensino primário, aqui no básico, que são carregadas durante toda a vida educacional, e eu não vejo esse projeto sendo discutido. Eu conheci muita gente dentro do MDS.
e tenho grandes amigos dentro do MDS, venho insistindo com as pessoas lá há muito tempo, de que é preciso integrar essas visões. Não dá para jogar a educação só na mão do Ministério da Educação, porque a família é importante para a educação. Eu acho que o fato da mulher ser o centro da Bolsa Família não foi um fator de afirmação e de combate a essa visão machista? Acho que foi, acho que empoderou as mulheres, mas eu acho que todo o trabalho de 20 anos que a gente vem fazendo em desenvolvimento humano, de empoderar as mulheres, é apenas uma das lâminas da tesoura. A outra lâmina da tesoura, que é a mais difícil, é mudar o homem. Não adianta dar poder à mulher, dar uma lei. Eu gosto muito de uma frase de um ex-primeiro-ministro britânico, Benjamin Disraeli. Ele dizia o seguinte: olha, não adianta a lei, porque quem quer seguir a lei, para quem quer seguir a lei é desnecessária, não precisa. E para quem não quer seguir, ela vai ser inútil. Então, várias situações, a lei ela ajuda, e ela é um second best. Mas você precisa transformar o ser humano. Acho que dentro do desenvolvimento humano tem contribuições recentes da professora Martha Nussbaum, eu cito Not for Profit, Creating Capabilities. São 2 livros que saíram nesses últimos anos, que reforçam que a educação, primeiro ela precisa ser mais ampla, porque o mundo é complexo, o mercado precisa disso, e as pessoas pobres, para serem integradas no mercado, precisam desse tipo de educação e não de educação de pobre. E segundo, que isso precisa estar mais integrado. O Nassif tem toda a razão, assim, o Brasil Sem Miséria, ele é um programa transversal, ele está dentro do MDA, está dentro de outros ministérios, tem toda uma discussão em termos de integração de serviços públicos, mas nesse momento a gente ainda não tem a figura inteira, a gente tem só pedaços do programa, e quem mais avançou foi o MDS, na configuração do programa, que não quer dizer que outros ministérios não estejam trabalhando, mas eu acho que é importante a gente avançar e contar a história toda. E essa é uma história que começa na família, é uma história de divisão de gêneros. A gente já trabalhou nesses últimos 20 anos em termos de desenvolvimento humano a questão da mulher. Se precisa trabalhar a questão de novas formas de masculinidade, nova inserção da família e pensar uma escola de ricos e para pobres que dessem vivências similares. É assim que se cria oportunidades iguais. Eu posso dar um depoimento quase familiar de uma parente professora da escola pública e ela da escola privada. Foi do equipe vestibulares, foi da escola pública. Largou a equipe para ficar só na escola pública. Até pagava para fazer na escola pública, porque não dava. E o grande problema da escola pública é o seguinte: tinha um currículo e uma intenção similar à escola privada, de preparar a rapaziada para o vestibular. Então esse pessoal chegava com 12, 13, 14 anos, com uma necessidade de trabalhar, e aí não é exploração de trabalho infantil, é sobrevivência familiar. E a escola não dava o pragmatismo, o objetivo deles não era a universidade, eles não teriam talvez fôlego para chegar até a universidade. E acabavam se desinteressando, porque todo o escopo dessa escola, estou querendo um depoimento individual, não estou querendo universalizar esse depoimento, mas o grande problema é que a escola, o currículo e toda a formação era visando algo que era quase inalcançável, que era o vestibular. Então, no meio do caminho, esse pessoal saía. Por que as escolas profissionalizantes aqui são tão procuradas pelo pessoal aliás, de todas as classes também, porque de classe média baixa para classe, porque são realmente, porque preparam para a vida, né? Então, até que ponto também que se você vai dar o mesmo tipo de formação que você dá para a classe média alta, se você repetir aqui na classe média baixa, eu tenho a impressão que o desinteresse vai ser complicado, porque as condições são diferentes, as ambições são diferentes, né? E o dia a dia ele é feroz, né? Quando ele impõe as necessidades familiares e tudo, aí o dia a dia é feroz. Mas é uma bela discussão que eu acho que a gente podia continuar dentro do Brasilianas depois. Até vamos anotar aqui um dos tópicos de discussão, então eu acho que é muito rica essa discussão. Gabriela Kinaga, sou da Pixel Tecnologia, uma pequena empresa tecnologia, e acho que a minha preocupação é justamente a respeito disso. Eu gostaria de saber como os senhores avaliam todo esse esforço que está sendo feito para o Brasil sair da miséria, para as mudanças econômicas, para todas as mudanças que estão sendo feitas. Até que ponto, essa é uma preocupação muito grande que eu tenho, nós estamos preparando o Brasil para continuar sendo, vamos dizer, um provedor de commodities no mundo, quintal do mundo,
Ou até que ponto nós estamos focando ou puxando esse desenvolvimento para que o Brasil seja uma potência tecnológica? Será que nós estamos fazendo algum progresso a respeito disso? Ou nós vamos continuar sendo provedor de commodities? Tem que que as duas apresentações, quando falam da disfunção da política econômica, o Eduardo mostrando essa disfunção da política econômica, e o Comim mostrando essa questão da estagnação da economia em relação à chinesa e à indiana, e mostrando o fator desenvolvimento como essencial para a redução da miséria, mostra que nós ainda não temos esse modelo. Nós temos um modelo hoje de um baita mercado interno aí, com uma política cambial e de juros que não tem nenhuma lógica, né? Você está numa pequena empresa de tecnologia, imagine você com o seu esforço aqui nos Estados Unidos, como é que estaria a sua situação? Estados Unidos, que não está essa bola toda. Então, vocês querem que você está falando para que foi um dos pontos centrais de concordância aqui. A política econômica não está linkada. Você criou um baita mercado interno que está sendo ocupado por importação. E você está destruindo, impedindo a indústria nacional, né? Com essa taxa de juros. Isso tem a ver com essa relação câmbio de juros. Essa é um grande problema. Isso também é muito visível quando você olha o impacto disso, a consequência de um índice de desenvolvimento humano, como Índia e China se aproximam rapidamente no Brasil por investimentos na área de tecnologia, né? Eu penso em Bangalore, na Índia, que é um dos polos de tecnologia do mundo, pelo alto nível educacional que deu as condições necessárias para entrar. O que me parece que o incentivo é não só para criar o agricultor que vai ficar contente entre a plantaçãozinha dele, subsistência toda, mas de criar um empreendedor que vai criar um negócio, frutificar alguma coisa lá na frente. Entendeu? É essa preocupação que eu acho falta nos programas. Não só para a sobrevivência, sair do limite da pobreza, mas para a criação do pensamento empreendedor. Vamos só colocar aquele negócio, quem é responsável pelo quê, né? Nessa área de empreendedorismo, você criou algumas figuras como empreendedor individual, tem Sebrae, que eu acho que é um foco complementar, mas diferente desse foco da plena pobreza. Né? A plena pobreza é o seguinte, se você não tira da plena pobreza, esquece o resto. Agora, essa geração que entrou no mercado agora, ela vai cada vez mais demandar a eficiência do serviço público aí, do ambiente econômico para conseguir progredir. Esse é o ponto da política econômica que eu acho que ainda não viramos o fio, não.